Número do objeto: SCP-173. Classe do objeto: Euclídeo. Descrição do SCP: movido ao Sítio 19 em 1993. Origem real desconhecida. É composto de concreto e reforços metálicos com traços de tinta spray da marca Krylon. É extremamente hostil. O objeto não consegue se mover se for mantido sobre uma linha de visão direta. Essa linha de visão não deve ser interrompida sob hipótese alguma. Os funcionários que forem entrar na sala de contenção devem avisar uns aos outros antes de piscar. De acordo com relatos, SCP-173 mata seus alvos torcendo seus pescoços ou os estrangulando. Caso os funcionários forem atacados, eles devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Os funcionários relatam ouvir barulhos de pedra raspando no chão, o que já foi considerado normal. Porém, qualquer mudança no comportamento deve ser relatada ao supervisor HMCL encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara de contenção deve ser limpa pelo menos 2 vezes por semana. SCP-173 deve ser mantido trancado em sua câmara todo o momento. Se for preciso entrar na câmara, devem entrar pelo menos 3 funcionários e a porta deve ser retrancada após a entrada. Pelo menos 2 funcionários devem manter contato visual direto até que todos tenham desocupado a câmara e retrancada. SCP-173 é uma criatura de concreto que pode se mover apenas se não estiver sendo observado, quebrando o pescoço de qualquer um ao seu redor. Bom, é apenas isso que é nos mostrado sobre ele, mas há algumas informações que podem nos dar pistas sobre sua possível origem. Em uma página chamada Crunch ou Croc, podemos ver um texto escrito na primeira pessoa, ou seja, retrata os pensamentos e sentimentos do SCP-173. Está escrito: quarto escuro, pessoas sumiram, poder mover, eu feliz. Preso por anos, mantido por homem para investigação, deixado sozinho em quarto, resta arranhar paredes, deixado para apodrecer e morrer, a menos que chamado. Espécime de pesquisa, preso por dentro, nunca visto pelos outros, nunca fala. Ouve, mas nunca fala. Vê-se, mas nunca é visto. Feito de pedra quando outros veem. Livre quando não olhar. Prisioneiro quando olham para trás. Eu odeio. Eles têm liberdade. Eles movem livremente, falam livremente, olham livremente, vivem livremente. Eu não. Eu preso. Silêncio. Pedra. Sujeito. Prisioneiro. Faço algo sobre isso. Pescoços frágeis. Pescoços serem fracos. Eu de olho neles. Eles sempre vêm, novos. Vêm para a limpeza. Eles desviar o olhar. Eu esgueiro. Eu tomar posse. Eles pânico. Eles olham. Eu prisioneiro. Eles piscam. Eu livre. Eu torço. Eles morrem. Pescoço faz som. Não palavras, nem gritos. Pescoço fazer croc. Croc é um som bonito. Croc diz que o fim chegou. Croc significa homem não atormentar mais. Croc significa outros pânico. Outros tornam-se fáceis. Croc começa e termina em croc. Eu vivo para croc. A vida não tem sentido. Não fazer nada. Só fica a andar e raspar ódio. Eles assistem. Eles enviaram homens. Limpeza. E a vida tem sentido. Limpeza significa croc. Croc significa propósito. Croc significa vida. Croc significa escolha. Croc significa liberdade.
Croc significa tudo. Lembrei de homem, como eu, nunca ver os outros, nunca ouvir os outros, preso, prisioneiro, deixado para passear, homem odiado. Ele preso, mas também livre. Ele se mover livremente, fazer o que ele quiser, não preso por homens e não preso por dentro. Queria morte, procurando vida, procurando Croc. Ele fez também. Ele chegou pedindo para morrer. Não foi possível tomá-lo. Procurando solidão ao fim, procurando morte. Fechou os olhos, pediu Croc. Eu rir. Croc bom demais para ele. Croc muito gentil. Deixe-o apodrecer. Deixe-o sofrer. Deixe-o andar ao mundo. À procura de saída. Procurar por fim. Nunca encontrar sentido na vida. Nunca encontrar um propósito. Eu ter propósito. Eu ri e negar Croc. Ele sair. Ele ainda vivo. Eu sei que está. À procura de saída. Nunca encontrá-la. Vida sem sentido. Sem propósito. Eu tenho propósito. Tenho Croc. E ele sempre vem. Neste texto, podemos ver que SCP-173 se sente preso pelos homens. Enquanto eles podem falar, se mover e ouvir livremente, ele é silenciado e preso. SCP-173 também diz que ele é livre quando os homens não estão olhando e é prisioneiro quando olham. Diz também que a vida dele não tem sentido além de caminhar e arranhar as paredes, com apenas uma exceção, o Croc, o que seria o som do pescoço quebrando e torcendo. Ele diz que gosta de matar os homens, quebrando seus pescoços, e odeia toda a humanidade. Houve apenas uma exceção, onde o funcionário entrou na câmara e pediu para morrer, e então fechou os olhos. Mas SCP-173 se recusou a matá-lo, mas não por bondade, e sim para deixá-lo sofrer. O texto apresenta um português falho, o que quer dizer que ele não é uma criatura muito inteligente. Mas afinal, o que essa página pode nos dizer sobre a história de SCP-173? Bem, primeiro, o texto nos diz que SCP-173 é prisioneiro quando alguém olha para ele, certo? O que quer dizer que quem o criou o privou de fazer isso. Segundo, SCP-173 tem pensamentos e sentimentos muito parecidos com os nossos, mesmo a criatura sendo feita de concreto. Bom, apenas isso não nos diz muito sobre ele, mas, se observarmos na mitologia judaica, podemos encontrar uma criatura muito similar ao SCP-173. Na mitologia judaica, um golem é uma criatura animada feita de materiais como pedras, argila ou barro, ou seja, feito de matéria totalmente inanimada. A palavra golem é citada também na Bíblia, na mitologia cristã, onde retrata um humano incompleto pelos olhos de Deus. Na mitologia hebraica, um golem é criado para ser tolo e ajudante, mas também pode ser muito hostil com aqueles à sua volta, sendo os golems símbolos de guerra, isolamento e desespero. Aqui nós podemos perceber algumas semelhanças entre os golems e o SCP-173. Um é feito de argila ou lama, e o outro é feito de concreto, que também vem da lama e argila. Ambos têm a capacidade de pensar, o que faz dele um ser sapiente. Ambos têm donos que devem obediência pelo resto da vida. E o mais importante, os golems e o SCP são feitos de objetos inanimados. Até este ponto, já tem como afirmar que SCP-173 foi criado por alguém há muito tempo atrás. Os golems são criados a partir de objetos inanimados.
mas o que de fato os faz viver são pequenos papéis colocados em sua boca. Em um fórum chamado SCP-173-D, eles relatam a desativação do SCP-173, no qual usam uma bola de demolição para reduzi-lo a um monte de pedras e sangue. Mas no meio dos escombros encontraram um pequeno pedaço de papel, onde estava escrito: "Estão os kits, certo?" Ou seja, SCP-173 foi criado com o mesmo ritual usado pelos alquimistas do passado. Mas afinal, para que ele foi criado? De acordo com o próprio fórum, ele foi criado por um artista recém-formado que o fez na intenção das pessoas o olharem, mas que no final deu totalmente errado, pois ele foi se tornando hostil quando ninguém o olhava, tendo que ser contido pela fundação. As câmeras de segurança já filmaram o SCP-173 se movendo em câmera lenta, e no momento em que ele quebra o pescoço da vítima, ele força sua cabeça para olhar para ele, confirmando essa teoria. E então, SCP-173 foi destruído, tendo sua tão sonhada liberdade. Informações sobre a origem retiradas do site da Fundação SCP e do canal SCP Exploration. Links na descrição. Próximos vídeos: The Fencer, o Esgrima; The Angel, o esqueleto de um anjo; The Rake, o demônio cinza; Milkwalker Ambassador, o embaixador do lacticínio; SCP-049, o doutor da peste bubônica. A enquete estará aberta na comunidade. Vote agora mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.